Olá, estamos aqui em mais um podcast da editora Raízes Cristãs. Eu, Thiago Teles, e minha esposa, Soraya Teles. Hoje estamos aqui com uma galera que, pra gente, foi um divisor de águas na nossa vida evangélica, na nossa caminhada evangélica. Queremos apresentar o Degman, a Sara e o Jean. Vamos lá, Degman, primeiro você. Então, gente, boa tarde. Para mim é um prazer estar aqui. Meu nome é Degman Salles, né? Para quem não me conhece. Tenho 39 anos, sou casado há 17 anos com a Gislaine. Tenho uma filha de 11 anos chamada Antonella e nós estamos aí fazendo aquilo que Deus nos chamou e aquilo que a gente mais gosta, que é cantar. Eita glória, gente! Sou Sara Raquel, canto a vida inteira, nascida e criada na igreja, né? Sou casada há 17 anos com esse príncipe maravilhoso lá daqui. Falo mesmo que é meu, posso falar que é lindo, maravilhoso. Tenho um filho de 6 anos, também, que é o Arthur, que também tá aqui. E é sobre isso, gente. Tem um ministério, temos uma carreira já praticamente a vida inteira. E é isso. Estamos muito felizes, muito obrigado por esse convite. Estou muito feliz mesmo. É isso. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei qual é o horário que vão estar vendo ou ouvindo esse podcast. Para mim é uma honra. Eu sou o Jean Marcel, casado com essa princesa aqui do meu lado, Sara Raquel, papai do Arthur e amigo do Degman, né? Durante já tá algum bem tempo na frente. aí. Se já é meu amigo, já está na frente. Amigo do Degman, né? E essa galera aí a gente aprendeu a amar, estamos caminhando juntos, né? No ministério. E para nós é uma honra estar aqui com esse casal aí, maravilhoso aí. Vamos uma pergunta em comum aqui. Quando o evangelho surgiu na vida de vocês? Na minha vida surgiu aos 8 anos de idade. Eu nasci em um lar espírita, né? Minha mãe ela era macumbeira e aos 8 anos de idade eu fui para a igreja com uma vizinha. Então, tipo assim, segunda, quarta e sexta eu ia no centro espírita e domingo eu tava na igreja, cantando lá. E desde os 8 anos de idade que eu tô aí nesse caminho seguindo Jesus. O nosso já acho que é a mesma história, né, amor? A gente é nascido, criado no berço evangélico já, cristão. Então, desde a gestação de mamãe, a gente tava na igreja já. Acho que o Raulino também, né, meu amor? É isso aí. Tudo Assembleia de Deus. Eu não era assim, né? 3 dias num lado, 3 dias pro outro, um dia pro outro, mas eu tenho essa... fui criado na igreja, né? Na igreja evangélica. E desde os 3 anos de idade, né? Então é isso. A Sara já respondeu pra mim. É igual a mesma coisa. Uma pergunta também que vai ser incomum para os 3, mas eu queria saber um pouquinho de vocês. Como é o ministério da música para vocês? O ministério que vocês cantam, a gente sabe, né? Vocês cantam na Quarta Não Pare, normalmente, no culto da quarta-feira na Get. Como vocês chegaram até esse ministério? Como Deus trouxe vocês? Eu, com relação ao ministério, desde que eu me entendo por gente, eu canto. Já. Questão de agendas, conferências, e vai crescendo. A gente vem de uma... A gente nasceu, cresceu na Assembleia de Deus. Então é uma questão de uma rede. Então você faz aqui, faz lá. Você canta em várias Assembleias de Deus. Depois a gente saiu desse ministério e aí começamos a fazer agendas pelo Brasil inteiro. Hoje o ministério para nós, ele não é um trabalho. Ele é um chamado, né? Nós somos empresários, a gente tem empresa. E a gente sempre falou para Deus o seguinte: Senhor, a gente não quer que o nosso ministério seja trabalho. Porque o trabalho tem preço, né? E o chamado tem valor. Então a gente sempre teve isso na cabeça. Desde sempre a gente falava pro Senhor: eu não quero viver do ministério. Eu quero viver pro ministério. É diferente. E a Quarta Não Pare surgiu pra gente ali. A gente fala que nós somos o trio. Foi num convite do pastor Diogo Peraça, pastorzão que cuida da gente até hoje, pastora Larissa. Surgiu há um ano atrás num convite. Alguém indicou e aí ele falou: vem aqui e faz a quarta. Mas a quarta era pequenininha. Tava no começo ali. Sim. E aí eu falei: vamos lá. Eu falei: gente, a gente já conhecia a Get, já o nome, né? E aí eu falei: vamos fazer. Meu marido arrumou, organizou tudo e tal. E aí fizemos uma quarta e ele já chamou na próxima. Ele falou: na outra, você tá livre? Eu falei: meu marido, falei: e aí? Ele falou: estamos. E aí começou. E foi quando a gente conheceu o Degman. O Degman virou meu irmão. Isso aí. Né, a gente virou a dupla dinâmica. Tacamos fogo lá e nasceu essa amizade, na verdade, vai pro resto da vida, né, Degman?
A gente tem que suportar uns aos outros sem matar, Isso. né? Mas amém. É mais ou menos isso. Mas, na verdade, a minha história com o ministério foi isso. Né? Agora o Jean já é envolvido com um monte de coisa, de música, desde que vai falar aí, amor. Bom, eu acho que o ministério em si, para todo mundo que, vamos usar esse termo, trabalha, né, e se envolve, né, com isso, ele é desafiador, né? Em tudo que você faz dentro do evangelho em si é desafiador, né? Então, quando se propõe a fazer algo, tem os seus desafios, os seus processos, e o ministério, para mim, é isso, é você estar superando todos os dias algo, né, para poder propagar o amor de Jesus, poder propagar o evangelho. Então, como eu falei, né, como eu fui criado dentro de uma família de músicos e meu pai era maestro de coral, maestro de banda, era músico do exército. Então, eu tive esse contexto na minha vida. Desde pequeno. Desde pequeno, como eu falei, eu comecei com 3 anos, já tive contato com a música. Com 7 anos eu já tocava teclado, alguma coisinha. Daí eu fui pro trompete, né? Eu sou trompetista. E meu instrumento principal é o instrumento de sopro. Enfim, então, mas como eu sempre falo, é desafiador, né? É algo que você precisa superar, porque você precisa estar se atualizando todos os dias, para que você possa ter uma entrega, além do espiritual, você ter uma entrega de excelência, né, no que você faz. Eu acho que Deus, ele é tão bom que nos deu dons e talentos, mas a gente precisa aperfeiçoá-los para poder entregar o melhor. E ali na AGET, né, que é onde nós nos encontramos, nós vimos essa excelência e pudemos entender como extrair melhor isso de nós, né? E eu acho que é muito interessante isso. E o ministério, para mim, é isso. Ele é desafiador porque você precisa superar todos os dias um obstáculo, um processo diferente para você poder propagar o evangelho com excelência. Amém. Perfeito. Deigma, quando que a música chegou pra você? A música chegou pra mim muito cedo, né? Desde bem novinho que eu tô aí cantando, minha vida toda dentro da Igreja Assembleia, cantando em playback, cantava lá na laje da minha casa, cantava na rua. Isso foi crescendo. E esse ministério, ele é um caminho sem volta. Depois que você fala o sim para Deus, não tem como você mais voltar para trás. Então a gente vai sendo forjado dentro disso tudo aí, a gente vai nos aperfeiçoando como músicos também, que a gente tem que dar o melhor para Deus. Para Deus sempre tem que ser o melhor, né? A unção e a técnica, elas têm que andar juntas. E faz com que o ministério da gente cresça cada dia mais. Vocês não se conheciam, é isso? Não. A gente se conheceu na AGET numa quarta. Primeira vez que eu fui com banda, com todo mundo, né? Levei o ministério todo. Na segunda vez que eu fui, que o pastor Diogo chamou... não foi? Foi só nós dois. Não, mas vocês Na levaram primeira back. vez que eu fui, eu vocês levei levaram os vocal, backs. levei vocal. Levou vocal. Vocal, eu tava... acho que foi isso. Na segunda vez que a gente foi só nós dois mesmo. E aí foi quando ele me recebeu. E aí ele falou, e aí, o que você precisa? O que você... Ela já é famosa, né, gente? Ela já vai era começar, vai começar a famosa. perceber. Então, tipo assim, falei, olha, Só deixar... já vou fazer a dupla aqui, já vou. Você já começou, já fez a toda propaganda, ele falou que bom. Até aquela época ele era bem gentil comigo. Agora revelou o que ele é. Começamos com uma dupla, depois foi um trio, depois saiu, Voltou pra agora dupla, veio um veio trio. pro É trio. uma dupla, um trio. A gente ficou nessa aí. Dupla, trio, dupla, trio. Isso. Tem uma coisa que, assim, a maioria do pessoal que vai ver vocês como a gente, as pessoas, a gente sempre viu o Jean lá porque ele é seu marido. Mas a gente foi descobrir que é seu marido porque no final do show vocês se complementavam. Porque no começo ele quase não cantava ou só tocava, né? E aí, Jean, como é que é ser o cara dos bastidores? Porque assim, tu é professor, agora eu quero que tu fale sua formação, inclusive. Vamos lá. Eu até brinquei no começo, né? Eu sou o marido, né? Por muito tempo fui conhecido como o marido da Sara ou o pai do Arthur. Mas isso nunca me incomodou, assim, até porque eu gosto dos bastidores. Eu acho que para você ter uma entrega de excelência, alguém tem que estar por trás. Assim como tem um ministério de intercessão, né, intercedendo pelo culto, intercedendo por algo, a questão musical é a mesma coisa. Então, se não tiver os bastidores, não tem como ter uma entrega lá na frente, né? Eu acho tão importante quanto, né? Importante quanto isso. Então, para mim, sempre é um aprendizado, como eu falei, é um aprendizado todo tempo, todo momento. Eu, como músico, no começo a gente fica com aquele olhar crítico, né? Será? Mas depois você começa a criar uma maturidade
espiritual, musical, e tu começa a entender que ninguém é melhor do que ninguém. Todos são bons dentro das suas limitações. Eu sempre falo para os meus alunos, hoje eu dou aula, né, eu trabalho com aulas de piano, aulas de técnica vocal, eu cheguei a atender 200 alunos por semana, né, eu já tive aí eu gosto muito de coral, né, então eu já tive aí simultaneamente 5 corais, né, com em torno de 30, 40 membros cada coral de criança, coral de adulto. Então eu sempre falo para os alunos, ninguém é melhor do que você ou pior do que você. Todos são bons dentro daquilo que pode entregar. Então, se você não pode entregar mais do que isso, é porque lhe faltou alguém te instruindo para que você possa melhorar. E essa é a minha função. Nos bastidores é preparar tudo, ajudar a Sarinha, ajudar quem seja, né, até nos corais que eu lidero, os projetos, eu sempre estou ali fazendo, preparando, porque eu sei o quão difícil é. A pessoa às vezes chega lá, a pessoa que precisa ministrar, mas ela está preocupada. Eu já tive experiências assim, de estar preocupada. O som como vai estar, como que vai estar, se vai ter alguém no telão, como que vai estar a câmera. Às vezes a pessoa cantava, eu digo essa pessoa do meu lado, né? Não. Porque a Sara teve uma época, em um determinado momento da nossa vida, que a Sara era quem chutava, quem cabeceava, quem defendia e apitava ainda o VAR, né? Para poder. Então, ela produzia o culto, né? No ministério que nós passamos, produzia o culto, dirigia o culto, cantava, ministrava, e daí imagina a pressão, né? Só de você cantar, estar no altar, já é algo espiritual, né? Uma carga e coisa e tal, tem uma preocupação. Agora imagina você ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Cuidar de script, cuidar de equipes. Então, e eu sempre estive nos bastidores com ela, né? E fui aprendendo. Eu falei, opa, eu posso exercer essa função, e acho que é minha função estar também na retaguarda, sendo uma proteção, sendo um intercessor, né? Porque todo adorador é um intercessor, sim, né? Então, para mim é isso, é um aprendizado, como eu falei, é desafiador, mas eu cresço cada dia, né? Cada dia que eu tô lá embaixo, porque o que muda não é a posição que nós estamos, né? Nós como cantores ou ministros, mas sim a responsabilidade. Quando nós estamos lá em cima do altar, nós temos uma responsabilidade com quem está lá embaixo. Então é a única coisa que muda. E nós precisamos ter zelo por isso. Mas quando você está embaixo, é onde você entende o que acontece. Você vê ali os staffs, o pessoal que está servindo com um pouco mais de atenção. E daí você começa a entender essa dinâmica, né? Ou seja, para chegar numa excelência, quando vocês estão cantando, se não tivesse todo esse... Né? Não, é impossível. Não aconteceria. Passagem de som, a conversa antes, não tem a oração antes, para ver se está todo mundo bem. Em vários momentos lá, a gente viu que um dia você não cantava, outro dia você não cantava. A gente mas por que a Sara não está cantando? Ou por que o Dego não está cantando? Né? A gente gostou muito quando você começou a cantar mais direto, porque você cantava, agora você está mais direto e tal, né? Então, assim, até na vigília, né? Então foi muito legal. O coral foi Foi extraordinário, né? A vigília, quem estava na vigília é um projeto novo nosso, né? Que é um coral que a gente está trabalhando agora. Em breve tem novidades. Em breve nós teremos novidades. Então ali foi uma primeira aparição desse projeto, e eu acho que foi interessante, né? Eu sempre gostei muito do gospel, do pentecostal, né? Americano. Então eu gosto muito desse mover, dessa pegada um pouco diferente. Então até eu vou mais para esse estilo, né? E o Jean, ele é incrível demais, né? Eu falei com ele, primeira vez que eu vi ele foi na vigília, tipo assim, ele consegue levantar a igreja. Ele, tipo, com ele, a pessoa não fica parada mesmo. É incrível. Eu falo, amigo, e depois que ele cantou, o povo chegou em mim e falou, mas desde quando ele canta? Eu falei, na verdade, a vida inteira. Ele falou, gente, a gente não sabia que esse menino era desse jeito. Muito bom, muito bom. Ele é abusado. Muito bom. Porque ele chega assim, vira um gigante. Eu sempre falei pra ele, Deus vai te pegar, você vai ver. Deus vai te pegar, você vai ver, você vai ter que subir. Até quem não quer cantar, quando ele ministra, canta. Não tem jeito. Até porque ele olha pra baixo e fala, vai ficar parado me olhando, ele fala, vou te pegar, vou chamar você pelo nome. Aí a pessoa fala, aleluia, eu tô cantando aqui, vai lá. Muito bom, muito bom. Ele já fez isso já. Você parado aí de preto, é você já mesmo. Já desci até do altar, falei, você vai cantar? Não, vou descer aí pra cantar com você. Ele falou, me dá uma garrafa de água aqui que eu vou molhar o irmão, que ele tá muito parado. Ele falou. Teve um dia que eu fiz isso, né? Uma igreja derramei a garrafa inteira em cima de mim, que loucura. Vai ter. É engraçado que, assim, a voz dele
normal, a gente tá conversando, aí no palco ela dá aquele um pouquinho mais de grave, não é tanto. A sua é normal em qualquer lugar. Não, a minha é esse aqui mesmo, esse aqui. Então a gente, tipo, tá comendo, você escuta. É a Sara. Você já sabe, é a Sara. Entendeu? Não tem como não. É, tipo, é a Sara. E é Alô, muito engraçado, olá, se tudo você bem? vê a pessoa falando, sua voz, isso aqui e tal. Se você falar com mamãe, você fica assustado. Mamãe tem a voz mais grave que a minha. Ela é mais grave? Mais, naturalmente mais, né, mamãe? Mas ela também canta? Eu tô falando aqui, mamãe canta. E aí, minha mãe é um tom abaixo que ela fala aqui. O povo ligava em casa, às vezes, no telefone fixo, na época aqui. E aí a mãe atendia e ela, não, absurdo. E aí ela tinha o telefone, eu quero falar com a dona Eva. Ela falava, sou eu. Não, com a dona Eva. Sou eu. Ela tinha que falar data de nascimento, nome da mãe, antecedente criminal, pra o cara poder acreditar que era ela no Não. telefone. Então é de família É já. de família. Não, legal. Vocês falaram quando começaram lá na Get, tinha 90, acho que 80 pessoas, e o pastor Diogo Perazzo, nosso amigo, também deu vários depoimentos assim que ele olhou assim 80 pessoas. No primeiro culto, na verdade, tinha uma galera, porque acho que tinha cantor famoso, no segundo. E aí, assim, eu não sei se vocês já cantaram pra muita gente ou se começou lá, mas eu queria saber dessa sensação de quando vocês sobem no palco, ligam as luzes e vocês levantam. Qual é o sentimento daquelas 80 pessoas para quase 2.000 que tá dando agora, quando vocês pegam o microfone e olham assim, porque dá pra ver tudo lá de cima. Tudo tá cheio, né? Ali é impressionante. Né? Quando a gente subiu lá, a gente olhou e falou, meu Deus. Qual que é o sentimento que vocês têm? Explica isso pra gente. Olha, eu tipo assim, se for pra 2 pessoas ou 1.000 pessoas, eu vou tremer da mesma forma. Não parece, né? Porque eu sou muito brincalhão, eu sou muito assim. Mas quando se trata de público, eu vou pra frente muito nervoso. Muito nervoso. Ninguém fala, mas ali por dentro eu tô... Deus, o que vai ser? Como é que vai acontecer isso? Principalmente quando eu vou cantar em igrejas, tipo assim, que eu nunca fui. Não, eu vou falar assim, pra que eu fui aceitar esse convite, gente? Pra que eu vim pra cá? Que eu fui aceitar? Já teve lugares, tipo assim, de ir, quando chegar, e aquela multidão de gente, eu falar assim, não, eu não vou. Só que ali a gente vai controlando, mas eu fico muito mal. Fico muito mal, mas eu vou ali sorrindo. Mas aqui, é só cantar a primeira música. Cantei a primeira música, aí eu já fico tranquilo. Já dá aquela... Já dá, mas até chegar lá, até pegar o microfone, até falar, pra mim, é uma dificuldade. É que eu sempre falo pras pessoas, eu falo, a gente é corpo, alma e espírito, né? Por mais que a gente ore e busque, o seu espírito tá ali alinhado, Sim. mas a alma fala, a mente fica bugada, você pensa na letra, você pensa, e o corpo treme, aí ele responde. E fora isso vem o peso do temor, né? Do temor. Eu trabalhei 6 anos fora da igreja. Não vou dizer que eu desviei, eu trabalhei fora da igreja. E aí a gente entendia o seguinte, você animar público é uma coisa, agora você transbordar a presença de Deus é outra. É. E eu não tô querendo ser espiritualizada, nossa, ela quer ser super santa, não é isso. É que não é só levanta a mão e grita aí, dá um glória a Deus e tal. Quando a gente sobe, se a gente não vê o mover de Deus no culto, creio que todo mundo é assim, a gente se sente a pior pessoa do mundo. Se a gente cantar ali e tal, a gente desce e fala, nossa, parece que hoje não foi. E querendo ou não, essa responsabilidade vem sobre nós, mas não é alguém que nos cobra. Alguém chega e fala, poxa, vocês não fizeram nada. Não, é a gente e Deus. Você fala, pô Deus, tô fazendo uma coisa errada? O que tá acontecendo? A sensação é horrível, é uma sensação de perda. Então, quando a gente entra assim, Senhor, se não for pra derramar e transbordar, que eu não suba. Porque cantar bonito, todo mundo canta. Falar bonito, todo mundo fala. Se você preparar a frase ali de impacto, você faz. Mas e o mover? E as pessoas que olham pra você? É muito mais forte a pessoa que chega em você e fala, sentir a presença de Deus de Sim. forma sobrenatural, do que a pessoa fala, sua voz é linda. É. Sua voz é... Eu falo por quê? Porque eu canto grave, assim, desde criança. Então, você imagina, eu tinha 6 anos e eu cantava grave. Então, a questão do pessoal falar, nossa, sua voz, não me comove mais. Não é querendo ser desprezível, Sim, mas não é uma claro. coisa que me comove. É uma coisa de você falar pra alguém, a advocacia é bem. Mas eu estudei, eu entendeu? Não é a mesma coisa. Agora, pô, você é advogado, você tem uma editora. E é diferente. E aí o nosso lance é esse, quando a pessoa fala, meu Deus, eu cheguei aqui arrebentado. Você nem falou comigo, você não me olhou, Isso. mas Deus me abraçou de uma forma. Sim. Aí que entra a parte do tremer. Porque não é só o gaguejar. Gaguejar a gente tira a saia e continua falando. Já aconteceu da gente falar errado, falar, meu Deus do céu, enrolou a língua aqui, vai. É uma coisa meio que a gente tem essa cara de pau. Mas o peso da glória e o É peso uma da responsabilidade. responsabilidade. É uma coisa. Quando a gente entra e fala, meu Deus do céu, e aí?
Eu falava, vai, fala você, não, fala você, vai, Tegman, fala aí. Daí ele ia. Mas é mais ou menos isso. Eu volto no ponto da responsabilidade, que é o que muda, que é o que traz o temor, né? E eu sempre falo assim, o dia que eu for para subir no altar e não ter essa sensação, eu tenho alguma coisa errada. Sim. Porque você precisa ter essa sensação para você entender o temor a Deus, né? E a responsabilidade que você tem de ser um canal. Então, porque ninguém só, pelo menos não é para acontecer isso, né, Deguinho? De alguém subir ali só para uma apresentação. Se for para ser Sim, assim, sim. então a gente pode fazer isso em qualquer outro lugar. Então, daí não é um altar, é um palco. E nós estamos subindo num altar, né? Então, existe essa diferença. Muitos sobem no palco, com a frase de impacto pronta, Sim. com a performance Já pronta, sabe o que vai fazer já sim. sabe o momento que tem que ajoelhar, o momento que tem que Isso. levantar a mão, o momento que tem que fazer assim assado. Nesse momento eu corro para cá, O corro automático, pra lá. né? Isso. Vira Uma performance. algo Uhum. performático. Agora, quando você sobe sabendo que você não é capaz de estar ali, quando você entende que é Deus que te capacita para estar, o teu testemunho, cara, tem gente lá embaixo que tem muito testemunho muito maior que o seu, mas Deus te colocou ali, e quando você passa a entender que não é a sua capacidade, não é porque você estudou tantos anos, mas é porque Deus quer fazer em você, fez em você e quer fazer através de você Sim. naquele altar, aí as coisas mudam. E você precisa ter esse tremor, né, que envolve o temor dos céus, e você precisa entender que a sua responsabilidade é transbordar. Então, porque senão você não precisa subir ali. Você vai para qualquer outro lugar. Você não precisa estar ali em cima, se não for para fazer isso, se não for para entender a sua responsabilidade naquele momento. Não tem como se acostumar com a presença. Isso é fantástico. Não, se você sobe tranquilamente, eu domino, Sim. a presença já não tá mais ali. Porque quando a presença tá, e assim, a gente até brinca às vezes, né? A gente passa o som e se prepara, porque tudo tem que ser feito com excelência, né? Pra honra e glória do Senhor, tem que ser feito bem feito. A gente passa o som, a gente se prepara. E aí quando a gente sobe, começa a tremer, lembra? Sim. Que a gente fala, meu Deus, tá me dando uma coisa. O dia que isso aqui, esse frio, essa mão suando, esse contato visual que a gente faz de... É agora, a contagem, ó. Pessoal, ó, o vídeo. Tá acabando o vídeo, aí começa a perninha. O dia que perder isso aqui, abandona. Isso. Eu acho que daí perde a essência. Ai, já era. Já teve momentos de estar lá na sala de oração, dessas poucas vezes que eu subia, nessas últimas vezes aí, e eu eu tô pronto, eu orei, tá louco, eu li, eu tenho uma... Vai dar certo. Eu vou chegar lá, meu Deus do céu, quando eu falar essa frase aqui, ele vai se jogar no chão, acabou o culto. E daí quando você vai entrar, você vai, boa noite, Levanta a mão. E vamos lá. Por quê? Porque Deus às vezes não quer que você fale o que você preparou. Ele quer que você fale o que ele preparou para aquela noite. Mas esteja preparado para quando ele te mandar. Com certeza, Isso aí né? Então, assim, a Bíblia diz que muitos são os planos do coração do homem, né? E também cabe aqui. A gente pode planejar muita coisa, mas quando a gente tem a dependência de Deus, ele quebra todo o protocolo, ele quebra toda a liturgia. E é isso, Deus é isso. Ele começa pelo fim, ele pega o pequeno, faz tornar grande. Ele é Deus. Então a gente faz, estuda, nós nos preparamos tecnicamente, né, espiritualmente, mas se chegar lá é igual várias vezes. Não, eu vim com essa palavra preparada. Já ouvi vários pastores falar isso. Mas Deus acabou de ministrar meu coração que não é essa. Pastor Diogo, inclusive. Várias vezes. Eu preparei a palavra a semana toda. Deus mudou agora à tarde. E tá tudo bem. Aí mostra a dependência. Por isso que eu falo. O altar e o palco. O altar você é dependente. No palco você quer ser que Deus dependa de você. No altar você depende de Deus. No palco você quer que Deus dependa de você. Então, eu acho que é isso. Vocês, assim, desse tempo todo que nós que nós ouvimos vocês nas quartas-feiras, é maravilhoso porque a gente nunca saiu de lá sem sentir a presença de Deus. Amém. Sem sentir a presença do Espírito Santo, sem vocês realmente transbordarem pra gente. A entrega de vocês. A entrega de vocês, assim, você não tem nem o que falar. Não foi nenhuma, nem duas, assim, a maioria das vezes a gente chora com vocês cantando, a gente recebe palavra de vocês, com vocês dentro do palco, em cima do palco, né, do altar. Numa das primeiras vezes que nós estávamos na igreja,
Até que ele falou a questão do protocolo. Eu não sei se era protocolo, mas o Degman pegou o microfone e eu não vou me esquecer nunca. Ele falou assim, Deus está falando algo aqui hoje e foi apontado o dedo, eu acho que você estava falando de você mesmo, fala para mim, olha lá, ele canta, ele não tem casa, ele não tem carro, ele não tem isso. E ele foi falando as coisas e aquilo foi me pegando e aquilo foi falando comigo, porque a gente sempre teve muita gente que julgou, né, que apontou o dedo, né, e muita coisa que você falou ali, eu já tinha ouvido e já tinha sido apontado o dedo para mim algumas vezes por outras questões. E você cantou um louvor que fala, né, que morte e choro não haveria mais. Daquele dia em diante eu entendi que eu não precisava me apegar àquilo. Já dá uma que Deus palhinha pra era nós, dá uma maior palhinha pra nós. para mim do que outra coisa. Pega aqui. Eu vou ser o... Isso. Se você Você quiser... é o maestro. Deixa o microfone. Não, fica à vontade. Eu sei tocar isso. Eu lembrei da pregação, deixa eu me arrepiar agora. Nossa, eu chorei muito. Eu chorei muito nesse dia. Eu fico imaginando vocês lá em cima vendo o povo chorar e falar, nossa, por que esse povo doido tá chorando? Ué, eu nem comecei ainda. É isso que faz a gente cantar mais, né? Quando a gente é esse instrumento diante de Deus, né? Quando a gente, tipo assim, quando você subiu ali e sabe que você subiu para um propósito. Eu sempre falei, gente, a gente tem que subir no altar. Eu vou cantar pra quê? Pra que eu vou cantar? Para que haja cura, para que haja libertação, para que haja transformação. E eu sempre falo que o nosso louvor, ele tem um endereço. Pelo mesmo caminho que ele sobe, é por esse mesmo caminho que vai descer resposta de Deus para a vida da gente. Então, tipo assim, quando a gente sobe com esse propósito, eu tô subindo ali como um profeta. Então eu quero que haja cura, que haja libertação, que haja transformação. Que é isso que deixa a gente feliz, né, Sara? É verdade. É isso que a gente feliz. Tipo assim, vai ter dia que Deus vai me usar, mas vai ter dia que Deus vai usar a Sara. Não importa por quem vai vir. O importante é que ele venha. Vai acontecer. Isso que E é mais, engraçado até que ele falou essa questão importante. da cura. A gente orando antes, a gente sempre ora quando termina a passagem lá, e a gente sempre faz, né? Que o Senhor que haja cura, a gente começa a profecia ali. Sim. Numa oração com as portas fechadas, não tem ninguém lá dentro, é só a gente começa. Senhor, que haja cura, que haja transformação em cada pessoa, que as pessoas sejam impactadas pela palavra, pelo louvor, pela ambiência, pelo abraço, pelo sorriso. Então a gente já profetiza. É no lance que ele falou. A gente é profeta e a gente já lança ali já. Vamos lá cantar, vamos lá fazer. Tipo, tô com o negócio aqui, vamos, gente, vamos. Que tom que você tá pegando aí? Tá alto. Faz em ré, não faz em E ré. sem aquecer é complicado, tá? Os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Maravilhoso. Não, aí a Sara sai do fundo, chama todo mundo pra frente. Não, aí nós estamos lá. Aí eu falo que se levantar a mão sai mais alto. Todo mundo Você não sabe tem, que não. a gente não gosta de sentar muito na frente, porque a gente é muito expansivo. Então lá, quando a gente sentava no fundo, a gente. Na frente fica meio assim, tipo. E parece que na frente fica mais apertado, então a gente fica. Complicado. Não, eu sentaria no fundo, então, pra fazer mal. Dessa Uma do fundão. Teu irmão lá atrás, toda a vida eu olho, ele tá assim. Lá atrás. Eu falo, eu vou ficar igual ele, assim, aquele. jogado lá, assim. Agora, quando vocês estão no palco ali, antes a gente achava que era uma coisa, não montagem, mas era uma coisa meio assim, eu vou pregar agora, e no outro culto tu prega, e outro tu prega, porque, por exemplo, o Degman falou dessa passagem que falou, olha, as pessoas criticam, eu tô cantando aqui, não tenho isso, não tenho aquilo, tal. E no começo, pra quem não é cristão, não estava acompanhando, a gente achava que era uma coisa meio planejada. Tal horário eu falo, dou uma palavra ali. E, de repente, o Degman fala, de repente tu fala, e a gente notou que não tinha nada planejado. Era o Espírito Santo mesmo. Sim. E aí os novos cristãos, aquela coisa toda, né, aprendendo ainda. E teve um dos cultos que aquilo tem que ir pra um DVD, tem que ficar nos arquivos, porque assim, foi quando tu contou da história do seu filho, da gravidez.
Seu testemunho. Do nosso testemunho. milagre. E aí eu queria que tu desse uma resumida ali pra gente, porque assim, aquilo foi um Foi um mover? mover. Aquilo foi assim uma coisa... E eu procurando o Jean pra ver a cara dele, né? Porque assim, é o testemunho seu. Aí eu não sei se no dia você chegou a falar alguma coisa, eu não lembro se ele chegou a Eu falei na falar. vigília. Ah, foi na vigília, é Eu falei, verdade. ó, tem a perspectiva da mãe, mas tem a perspectiva do pai. Exato. Né? Como que o pai passou por esse processo, né? E tantos Era outros outra que visão, a gente passou, né, juntos, né? Teve um momento do AVC, a Sara teve um AVC em cima do altar, né? Num culto de quarta-feira, inclusive não foi aqui na Get, né? Foi lá em Itajaí. Então, foram vários processos, né? E o nosso filho teve a perspectiva da Sara como mãe, mas teve a perspectiva do pai, do Jean como pai. E muita gente não conhece esse lado, né, do testemunho. Conhece o lado da Sara, que ela vai dar uma resumida agora. E depois eu resumo o meu, para que a galera tenha os dois... A visão Até completa. porque a conclusão do milagre é da perspectiva dele. Eu fui o do início ali. Mas o que o consumado está, digamos assim, o pronto, foi a parte dele que terminou. Mas, de forma resumida, eu sempre sonhei em ser mãe, né? Sempre sonhei em ser mãe. E aí a gente casou novo. Eu tinha 18, ele tinha 19. E aí nós somos os caçulas da família, né? E aí caçula já começa aquela piadinha. E o filho? Falta só você. Sua irmã já tem, sua prima já tem. Né? E a gente nunca focou muito nisso, porque a gente tava no ápice de trabalho e agenda e show e tudo mais. E aí quando passou ali uns 3, 4 anos assim, a gente pensou, por que não, né? É só a gente fazer, né, exercício do casamento matrimonial e aí Deus vai trabalhar. Glória a Deus. E aí eu falei, tá, é verdade, vamos ver. E foi passando o tempo, aí passou 1 ano, mais 2 anos, 3 anos e nada. 4 anos, 5 anos, além disso, nada. Somava-se 7 anos e nada. E aí a gente pegou e falou, tem uma coisa errada, né? Vamos dar uma olhadinha. Só que num congresso, uma vez, eu tinha recebido uma profecia de uma mulher. Que ela falou, você vai ser mãe de um menino. E aí eu já, tô grávida, né? Eu tô me sentindo, a Maria já falou, já tô grávida. E aí eu falei, tô grávida, tô mãe, eu sou mãe, agora eu sou mãe. E eu sempre fui muito mãezona, assim, até com os meus sobrinhos, com as minhas primas, então eu sempre fui muito assim. E aí passou-se mais 1 ano e nada, e outro ano e nada. E aí a gente tem um lado muito carne, né, que grita mais alto. Entendeu? A questão da fé ali, tem fé, mas a fé realmente é você botar em ação e acreditar. E eu fui atrás da encrenca pra entender. Não que seja errado, tá? Quem tá assistindo não é isso, gente. Não é errado sendo um médico, você pesquisar, Deus capacitou os médicos, é isso. Eu jamais vou dizer, não, fique na fé e orando até quando. Não é isso. Mas eu fui atrás e aí recebi a pior notícia. Resumidamente, o médico olhou pra nós e falou assim: quem não tem ovinho não tem bebê. Não tinha ovinho, não tinha bebê. Acabou. Era isso. E aí passamos um tempo de luto. Foi um luto nosso. E eu falei, quer saber, vamos trabalhar. Vamos focar no trabalho aí, tem muita coisa a fazer. E começamos a viajar e tudo mais. Resumidamente, passaram-se 10 anos casados. E aí comecei a passar mal um dia, passei mal 2 dias, 3 dias. No 5º dia eu tinha culto. Fui pra igreja passando mal, mas não contei pra ele, não falei nada, porque eu não queria essa expectativa, nada. E aí passou uma líder de 9 meses de gestação, a líder com a barriga desse tamanho. Chamei ela num canto e falei, o que você sentiu antes de saber que você estava grávida? Ela falou, passei mal uns 5 dias aí, daí fiz o teste. Eu falei pra ela, 1, 2, 3. Eu tô passando mal faz 5 dias. Ela falou, vamos fazer o teste então, faz aqui mesmo, vai lá, canta lá no louvor, eu vou na farmácia, eu compro pra você. Eu falei, mas aqui? Ela falou, aqui. Eu falei, tá bom, já estamos aqui, vamos fazer, né? E aí fui, cantei, toquei, e ela passou lá no fundo da igreja, assim, com a sacolinha, com a mão na barriga, assim. Só que eu falei pra ela, eu não quero que ninguém saiba nada. E ela passou com a sacolinha, assim. E aí eu sei que eu cantei no louvor, desci, fui no banheiro, tal. Ela falou, tá assim, tá na gaveta, tal, lá da igreja, do banheiro. Pega, faz, não tá, a gente tira da cabeça, Deus sabe das coisas. Eu falei, tá bom. Eu entrei naquele banheiro. Quem já fez teste de gravidez sabe que é uma coisa normal. Você faz xixi num potinho e faz o teste. E cadê o xixi? Porque eu tava nervosa, aquele negócio não saía. Liguei torneira, desliguei torneira, dei 5 vezes de descarga pra ver se o barulho fazia, nada. Ia lá fora, tomava água, não sei o que. Eu sei que tem uma hora que eu cheguei no banheiro e falei, Espírito Santo, eu só preciso fazer xixi no potinho. Isso. Qual que é o problema? Coisa simples, né? É uma coisa simples, Espírito Santo. Faço todo dia isso. Eu falei, meu Deus, até quando eu não quero, eu tô na rua. Eu faço até na cama. Eu Não, faço Eu falei, é uma coisa tão resumida, não consegui fazer. Gente,
Eu acho que só com o aroma, eu não sei explicar, subiu 300 palitinhos vermelhos naquele negócio. E eu falei, eu não tô grávida. Eu tô muito grávida. É Eu trigêmeos. falei, eu devo ter uns 5 crianças dentro de mim aqui. E aí foi aquela alegria, aquela coisa. Daqui a pouco eu parei e falei, meu Deus, tô grávida, meu Deus, tô grávida. E aquela coisa assim, eu tô naquele clima, só eu e Deus. Aí eu escuto uma voz assim, lá no fundo, dizendo, louvor pode subir. Eu tava no banheiro com o xixi na mão. E todo mundo lá, eu falei, Senhor, o louvor pode subir. Meu Deus, é o pastor, o louvor vai subir. Eu tô aqui, joga pra lá e tal. Eu amassei o exame lá. E peguei o exame, lavei, enfiei no bolso. Na hora que eu tava saindo na porta do banheiro assim, o Espírito Santo falou, você vai deixar um teste de gravidez no lixo do banheiro da igreja. Aí eu voltei correndo e falei, Espírito Santo, calma aí. Aí enrolei no papel, tal, e saí. E subi no altar e o pastor profetizando. Porque Deus vai realizar todos os seus sonhos. O Senhor vai entregar na tua mão a promessa. Aí me empolguei lá atrás e gritei, amém! A igreja inteira fez. Aí o pastor olhou e falou, a irmã tá café, né? Eu olhei no bolso assim. Falei, tô, pastor. Eu tô com a fé. E aí meu milagre ali no bolso ali. E aí cheguei em casa, fiz toda aquela coisa. Daí ela falou, você tem que fazer... No dia de manhã, tem 2 testes e tal. Você faz no dia de manhã. Às 5 horas da manhã eu fiz o teste. Ele trabalhava no Porto. Resumidamente, eu estava. Foi aquilo, foi um sonho, assim. Isso é o resumo, tá, gente? Aquele todo cuidado Resumo do mundo. Falei, não vou vezes ela contar falou, não vou contar pra ninguém. Os próximos 3 meses é uma coisa nossa. E foi, assim, maravilhoso. Foi um sonho de gestação. Nunca fiquei tão feliz de vomitar todo dia às 8 horas da noite, a hora marcada. Entendeu? Eu falava, não importa. E sentia dor, porque o corpo muda. E aí era uma preocupação toda, porque eu tinha tido um quadro de AVC poucos anos atrás da gestação. Então era todo um cuidado, o pré-natal era quase semanal, porque querendo ou não, a gestação é um grande coágulo. Sim, sim. Vamos entender, né? É um coágulo ali. Então foi todo um cuidado assim, e eu sentia dores e tudo mais, e eu pensava assim, tá doendo. Tá doendo de forma diferente, eu tinha que tomar muito remédio e tal. Eu falei, mas é a dor que tá gerando o meu milagre, né? E aí eu falava, tem um milagre em toda dor. Eu falava, então não importa. Eu vou sentir a dor, mas eu vou até o fim, porque eu sei que no final eu vou carregar nos braços aquilo que Deus me prometeu. E aí tive toda essa gestação, e aí o médico falava, olha, tem que chegar nas 38 semanas. Vamos orar pra você tem fé, ora pra isso acontecer, por causa do teu quadro e tal. E aí passou 38 semanas. E aí ele falou, agora pode vir, né? Começou, vem neném, agora tá na hora de vir e tal. É 39 semanas e nada, né? E aí 40 semanas nada. Falei, essa criança tá de brincadeira comigo, né? E aí, poxa. E aí teve processos dentro da gestação que eu tinha que ficar em casa, deitada, não podia me mexer, não podia fazer nada. E aí quando liberou, eu fui no culto. Aí tô no culto com ele, com a pança desse tamanho, não aguentava mais andar. E aí senti uma dor na nuca, um desconforto na nuca assim. E como a gente tinha medo da gestação, a gente tudo tinha que avaliar. O médico falava tudo que senti, pergunte. Peguei na mão do meu marido e falei, amor, desconforto na nuca aqui, tem uma... Ele já levantou e falou, como é que é? Eu falei, na nuca, tá alguma coisa. Ele falou, não. Tá com pressão na nuca, é pressão alta, tem uma coisa errada, vamos lá, vamos agora. Já saímos da igreja do jeito que a gente tava, da igreja. Ele falou, agora, vamos lá já. Aí vamos pro hospital, chegou lá, eu tava pressão 19 por 14, que eu não lembro agora. Eu sei que tava alta. Já na mesma forma, já me botaram pra dentro e já falaram, vamos internar, porque tem que cuidar. E tal, e outra, 40 semanas, tava com 40 mais 6, quase 41 semanas. Eu falei, filho de jegue, essa criança não nasce nunca mais. E aí, aquela preocupação toda, só que eu tava bem, eu não tava com dor, nada, eu tava só com esse desconforto. E eles mediam a pressão e tudo mais, daqui a pouco, troca o plantão, ó como que Deus é. Entra uma médica, só que aí entrou ela e 58 milhões de residentes naquele negócio, que tinha aquele monte de médico residente em volta lá, e aí ela veio e falou, essa daqui é... mamãe, Sara, ela tá de 40 mais 6, aquela explicação toda. E agora vamos ouvir o coração do bebê, ver como é que tá a evolução, né? E eu tava evoluindo bem, a questão do trabalho de parto, que aí fizeram a indução e tal. E ela falou, daqui a pouco ela vai pro trabalho de parto mesmo, ela tá evoluindo bem, vamos ver o coração. Aí sentei numa poltrona, ficou aquele monte de, eu falo que é criança, né? Aquele monte de residente em volta, com os bloquinhos anotando. E aí botaram aquele medidor de batimento cardíaco, o monitor aqui do lado, e eu, bem feliz aqui, né? Com contração, quase morrendo. E aí ela soltou o som do negócio, e aí era um som estranho, não sei identificar. E aqueles residentes foram ficando em silêncio, assim. Já não era mais aquela coisa de, oi mãe, oi.
Foi ficando um silêncio, aí eles cochichavam entre outros, aí a médica começou a olhar, chamou um outro médico, aí começaram a olhar, eu falei, ué, gente, tá acontecendo? Vocês estão tudo me olhando? E aí, o que foi? Aí a médica ajoelhou na minha altura pra falar comigo. E ela falou, ó, seu filho tá com um ataque cardíaco sustentado. E nós vamos ter que tirar ele. Então eu falei, tá, mas assim, sei lá onde é que eu tava em Nárnia. Eu falei, tá bom. E aí, como é que faz? O Jean, é que eu fiz as coisinhas dele, né? Daí eu vou falar pro Jean, então, que eu moro aqui perto, ele vai lá e pega. Ela falou, não, mãe, Não dá tempo. você não entendeu. Ele vai tirar o seu bebê agora. É agora. Na hora que ela falou agora, veio 3 enfermeiras, era uma touca na cabeça, um monte de coisa, e foi enfiando um jaleco. E aí eu falei, mas peraí, calma aí. Aí os residentes já foi abrindo, já foram pra uma sala, entrou um monte de gente pra uma sala. E eu falei, mas o que tá acontecendo? Aí o Jean falou, vai dar tudo bem, amor, eu vou estar lá com você. Daí a médica falou, não, você não pode entrar, pai. Daí eu falei, mas peraí. Eu falei, e foram me levando. Eu falei, mas eu planejei. Eu falei, mas peraí, eu bordei o nome do meu filho na toalha. Eu falei, não é assim. Ela falou, se a gente não tirar o seu bebê agora, ele vai morrer. Ah, quando falou isso? Quando falam que o seu milagre pode morrer. Quando falam que aquilo que você lutou tanto tempo pode morrer, você não tá nem aí. Você fala, não, então vamos embora agora, é agora. É agora, com meu marido ou não, ele tá ali, vai dar tudo certo. Aí tal, sentamos, me botaram sentada, só que eu tava com muita contração. E aí a anestesia não pegava, furaram 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não pegava. Na 5ª vez a anestesia, ele conseguiu, a gente começou a ritmar. Ele falou, quando tiver diminuindo a contração, você me avisa já pra gente poder entrar. Vamos trabalhar junto. Eu falei, vamos lá. E aí botou anestesia, e aí terminou de injetar. Ele falou pra doutora, deu certo, deitei. Deitei, ela cortou. Eu gritei. E aí ela falou, mas peraí, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô sentindo. Ela falou, você tá sentindo um desconforto ou é uma dor? Eu falei, você passou a lâmina da esquerda pra direita. E ela falou, não, mas não dá tempo, é em questão de 8 a 10 minutos da anestesia pra poder fazer o efeito. Ela falou, mas a gente precisa tirar o bebê agora. Aí eu falei, vai. A anestesista pegou na minha mão, a outra enfermeira na outra mão. Eu lembro que tinha um pano aqui, eu mordi o pano e falei, vai embora. E aí foi indo. Quando terminou as camadas, eu acho que aí começou a adormecer mesmo as pernas. E aí aquela coisa, ela falou, ó, você vai sentir uma pressão agora que ele tá preso na costela. Era um bebê gigante, enorme. E aí eu lembro que ela apertou, sentiu uma pressão e tal, e puf! Tirou. Aí ficou um silêncio. E aí a gente tem essa mania de analisar a expressão das pessoas, né? E aí eu olhei pra cara da enfermeira, da outra, todos os médicos ali dentro. E eu falei, cadê o bebê? Eu quero ver o bebê. Aí ela falou, então, eu falei, não importa. Vivo ou morto, eu quero ver meu filho. E aí ela falou, leva lá pra mãezinha ver. E aí ela veio com o bebê no colo, enrolado. E era uma coisa assim, eu sei que o bebê nasce roxo, é toda uma questão, a gente tá... O meu filho tava dessa cor, assim. Com a língua caída de lado. E aí quando eles penderam pra eu olhar, era um bebê morto. O meu milagre tava ali, mas ele tava morto. E eu lembro que eu beijei, ele tava gelado já, gelado assim. E aí ela falou, ó, a gente vai levar ele. Nessa hora o Jean entrou. E ele entrou, e ele não sabia se ele olhava pro nosso filho, pra mim, ele olhava pra... Eu lembro da expressão dele, porque eu tava deitado olhando pra ele assim, e ele fazia bem assim. Então ele não sabia, sabe assim, minha esposa, meu filho. E aí, e eu lembro que depois que eu dei um beijo nele, levaram ele, e o meu esposo olhou pra mim assim, com aquele olhar de amor, e eu falei, vai com o bebê, fica com ele o tempo que for. E aí ele foi. E aí fecharam a porta, e aí as enfermeiras falaram, doutora, quer que a gente faça a sutura, né? A senhora não precisa. Ela falou, não. Essa mãezinha aqui eu vou fazer. Que eu quero fazer com as minhas mãos. E aí eu lembro que eu fechei o olho e aquela sala ficou muito fria, assim. E aí eu lembro que eu fechei o olho e comecei a orar. Eu e Deus. E eu falei, Senhor, ele pertence a ti. Ele já veio de ti, ele já foi gerado em ti. Se o Senhor achar que eu sou digna, que eu sou capaz de criar ele nos teus caminhos, o Senhor deixa, né? O Senhor pode reverter isso. Mas se o Senhor achar que não, tá tudo bem. É o Senhor que manda, eu te devolvo ele. Depois me contaram que eu gritava, não que eu tava orando baixinho. No meu subconsciente, eu tava aqui, Senhor, né? Não, disse que eu falava, Senhor! E até hoje eu prego sobre isso, sobre a sala fria. Que às vezes você tá nessa sala fria. Tudo que você planejou, tudo que você esperou,
Você já veio de uma luta planejando. Você já veio de uma batalha se preparando. Você sentiu dor. Você gerou. Você mudou a sua vida para gerar aquilo. E na hora que você achou que ia ser entregue nas suas mãos, você se encontrou numa sala fria, sem ninguém para pegar na sua mão. E o que você tinha para fazer ali era orar. Mas às vezes é isso que Deus permite. Porque o mundo, você tem tanto barulho em volta, você tem tanta coisa, que às vezes você não para ouvir e também não para entregar. Então às vezes Deus te permite essa sala fria exatamente para isso. Para você chegar e falar, Deus, e aí? É o Senhor e eu, entendeu? Como é que vai ser? Eu te amo, Pai. Ele pertence a ti, mas se o Senhor achar que eu sou digna. E aí eu lembro que me levaram para uma sala de pós-parto, pós-operatório, né? E aí o Jean chegou em mim 2 horas depois e falou, e aí, amor, como é que você tá? Eu falei, tô com uma coceira aqui, mas tá tudo bem. Ele falou, olha aqui, amor, e trouxe um celular. E tinha uma criança branca da boca rosa. Eu falei, nossa, que lindo esse bebê, de quem? Gente, na minha cabeça era alguém que tinha nascido. A gente conhece tanta gente conhece a gente. Eu falei, será que já encontrou um conhecido? Tirou foto de alguém? Ele falou, não, amor, esse é o nosso Arthur. Arthur tá vivo, mas o processo continua. Porque ele tá na UTI e ele tem que aprender a respirar. Mas eles ficaram lá no Arthur um tempo, aí explicou meio por cima. E hoje o Arthur tá aqui. Vem cá, meu amor, larga esse negócio aí. Pra quem tá assistindo, esse é o resultado. Esse é um milagre. Um milagre de uma sala fria. E eu conto isso pra edificar não só mulheres com relação a filhos, não é só isso. Mas é em relação a que aquilo que Deus prometeu não tem atestado de óbito, não tem palavra lançada, não tem dúvida humana, não tem nada. Nada. Se é você e Deus, ele faz. E se ele tiver que falar, Lázaro, vem pra fora. Não, mas tá 4 dias, não importa. O meu não era 4 dias, mas tava aqui já. 40 semanas mais 6, um bebê de 4,35 kg, 52 centímetros. E tá aí. Você tá filho, pessoal. Pra honra e glória do aí, Senhor. Gente, ó, esse aqui é o Amém. nosso amor. Isso aí, ó. Esse é o resumo. Desculpa, Olha, Arthur. desculpa ser muito longo. Não, imagina. Foi É mais forte. resumidamente. Resumidamente. 3 vezes. E é isso. Aí tem a perspectiva dele, né? Resumidamente, a minha perspectiva é o seguinte. Depois de todo esse BO aí, eu tava em estado de choque, é claro, não sabia o que eu fazia. E eu fiquei lá. O que eu faço? O que eu faço? Nem sei o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa lá. E daí eu fiquei acompanhando o bebê. Ela falou, fica com o bebê, fica com o bebê. O bebê ia pra lá. Ficava ali. E daí ele foi pra neonatal, né? E coisa e tal. Era um bebê gig, né? Dentro da caminha lá. Você olhava, tinha Aquele 3... canguru, lembra? tinham 3, 4 bebês lá. Tu olhava o Arthur, ele parecia um adulto dentro do negócio. E a Sara, toda nesse processo, ficou no andar de cima, porque foi um pouco agressivo, né? Sim. Como ela falou. Então eu ficava nessa transição, Pouco né? você foi bem educado agora, pouco agressivo, você foi educado agora. Ele foi agressivo, é uma loucura, viu? Fala bonito, fala bonito. Eu tento amenizar o impacto das Emocional. palavras, né? Enfim, e daí foram 3 dias lá na neonatal, ele entubadinho e coisa e tal, aquela coisa lá. E eu tava nessa transição, vai e volta. Teve um dia lá que essa falou, eu preciso descer pra amamentar e coisa e tal. Daí a gente conseguiu trazer ela e ele tava lá. E ele ficou no respirador, então tinha acho que 30, 35% de respiração. O ideal, o normal era 92, 90, nessa faixa. E eu fiquei lá 3 dias e aí na Sara voltava e aquela loucura. E a galera ali, né? Eu falei, meu Deus do céu. Daí teve um dia que eu fui pra casa, eu precisava tomar um banho, sabe? Quando você precisa dar uma... Fui pra casa e daí o meu irmão me ligou, me mandou uma mensagem no dia e falou assim, eu lembro que eu tava tomando banho, tava orando e falava, meu Deus, né? E daí meu irmão falou assim, você precisa exercer a sua função de pai agora,
Mas você não pode esquecer que você é filho. Você se tornou pai, mas você continua sendo filho. E você precisa reivindicar como filho. Você é pai, mas você é filho. Eu falei, então tá bom. Ele falou, então vai lá e exerce. Aí eu entrei na neonatal, voltei pro hospital, entrei na neonatal e falei, gente, dá licença, eu vou fazer um negócio aqui. Não liga não. Aí eu botei tudo, eu tinha que botar luva, essas coisas, né? Fui lá, botei a mão no peito do Arthur e falei, respiração agora, em nome de Jesus, volte agora. Vai pro lugar que você tem que ir. Aí eu fiquei olhando o negócio lá, não mudou nada. Eu falei, eita, não posso passar vergonha aqui, né? Fui de novo, fui na terceira vez, eu comecei a orar com mais intensidade. E conforme eu orava, o respirador ia aumentando a porcentagem. 35, 45, 50, 60. E eu falei, vai voltar, em nome de Jesus, não sei o que, vai. E bateu 90, 89%. E dali eu parei de orar. Daí eu lembro que eu voltei pra casa, fui dormir em casa nesse dia. Tinha pessoas ao seu redor ali, não? Tinha enfermeiras. Parou todo mundo assim, ficar olhando assim. Enfim. E... Não, enfim não, isso é um milagre, não é enfim. Enfim, que eu digo assim, tinha as enfermeiras ali, né? E tem muita gente que às vezes não acredita, não dá bola pro seu milagre. Porque o dela às vezes é maior. A pessoa caiu do 17º andar, mas sobreviveu. Mas o meu milagre é isso aqui. Então eu tenho que contar do meu milagre, daquilo que eu vivi e do agir que Deus fez através disso. E eu botei a mão nele, comecei a falar, profetizar e orar. E eu saí de lá com... Ele tava com 89, 90% de saturação. Ele tinha que ficar mais 2 dias. Tinha que ficar mais sustentando isso ali. Daí eu fui pra casa, precisava dormir em casa. No outro dia de manhã me ligam, mandam... Pensa, olha só, a sacanagem que fizeram comigo. Corre pra cá, a doutora precisa falar com nós, não sei o quê. E minha mãe tava acho que tinha dormido com a Sara. E daí, pronto. Morreu. A primeira coisa que você vai pensar, o quê? Morreu. Corre pra cá, desespero. Cheguei lá, tudo esbaforido. Falei, meu Deus do céu, pronto. Quando eu entro na neonatal, quem tá? O Arthur tá nos braços da Sara. Sem os estudos, falou, e aí, pai, pronto pra levar seu filho pra casa? Glória a Deus. Eu não sabia se ficava triste, agora feliz. Eu vou ter que orar pra Deus não me dar, graça, mas não ter que matar um aqui agora, porque sangue de Cristo tem poder. E foi ideia da médica. Ela falou, ligue, mas só fale assim, venha pra cá. Saímos de lá com ele nos braços e tá aí. Hoje ele Glória respira Deus. melhor que nós, tem mais, corre mais. Tem que pedir pra ele dar uma segurada. A oração agora, Deus, beleza, já deu, agora dá uma segurada aí, porque o rapaz não tem... E o milagre é tão forte que ele nasceu em 2019, 2020 estourou a pandemia. O nosso telefone tocou. A assistência de saúde ligou pra gente, porque ele era um bebê gig e teve esse quadro de neonatal, de UTI. O telefone tocou um dia, eu falei, meu Deus, já tava aquele terror de pandemia, todo mundo, fechar as BRs, aquela coisa, nossa, era terrível. E eu com o bebê em casa, proibi tudo, a gente não saía de casa, tinha dado sorte que a gente tinha feito compra pesada, que a gente gosta de fazer rancho. O telefone tocou. Quando tocou, ela falou, oi, eu sou do hospital tal, e o doutor quer falar com você, que é o pediatra Arthur. Eu falei, fala, doutor. Ele falou, então, eu tô te ligando, mãe, porque... O Arthur não pode pegar Covid. O Arthur nasceu com o pulmão travado, Ele já foi reanimado e o pulmão dele a gente não sabe qual vai ser o comportamento, ele pode morrer nos seus braços. E aí eu falei, tá bom, eu entrei naquele desespero, eu falei, meu Deus, e agora? Porque era um vírus invisível, você não sabia quem tava, quem não tava, vinha pela janela, vinha pelo fundo. E aquela coisa assim, resumindo, pegou eu e o Jean. Covid os dois, não sentia gosto nem cheiro, ele só mamava. Eu falei, médico, eu tô, o Jean tá, e ele falou, e o Arthur? Eu falei, o Arthur tá neném, porque ele era grande, ele era recém-nascido, mas ele era grande. Fervendo. Eu falei, tipo assim, cara... Nós não conseguíamos levantar, a gente ficou em casa, botou um colchão no chão, e não conseguia levantar. Eu tinha feito acho que 11 meses. Pra ir da sala pro banheiro era um terror. Era um terror. Quem pegou Covid passou, cara, e ele... Com 10 meses em pé, andando, fervendo, com 10 meses em pé, andando. Tocando terror na gente. E eu falei, meu Deus do céu. E ele era grande. Ele era muito grande. Ele era um bebê de 10 meses, ele era grande. Gritava assim. E tocava e batia a bateria e fazia. Daí um dia... E nós... Liguei pro médico e falei, o Jean tá...
Ele falou, tá amamentando? Eu falei, tô, amor, ele só mama. Tem Ele 10 não come meses? nada, ele só mama. Eu comecei a introdução, mas ele só mama. Ele falou, e o Arthur como tá? Eu falei, tocando terror no apartamento. Eu falei, se eu te mandar um vídeo aqui, vocês acreditam? E ele, e pá, nas com o baterista, né? E tal. Daí ele falou, então vamos aguardar. acompanhar, Qualquer vamos ver. emergência, se você perceber, corre pra cá que ele tem prioridade. O moleque nem gripa. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nem gripa pega ele. Qual música que você toca, que você canta, que você lembra disso? Que você lembra dele, que você lembra dessa história toda? Tem alguma música assim que você... Tem. Então dá uma palhinha Tem pra uma nós, até dá uma que palhinha uma pra vez- nós. Eu tô meio ruim hoje, gente. Ah, mas... Tem uma que eu canto. Eu cantei uma vez ministrando, que era essa daqui. E aí uma vez eu ministrei até num encontro de mulher. Encontro não, era um culto de mulheres. E aí eu falei da sala vazia, né? E aí antes de eu terminar de contar o milagre, eu falei, tem mulheres aqui que estão nessa sala vazia. Não é só a gestação. É o teu casamento, é o teu sonho, é a tua casa e tal. E aí eu comecei. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu prefiro acreditar e confiar no que você me diz. Aí vai embora. Eu queria cantar mais, mas eu tô com dor Não, é hoje. só Aí na hora uma... que eu vou respirar, dá umas pontadas Solta a aqui. voz, solta a voz. Só uma né? palhinha. Degman, E é isso. qual foi o seu milagre? Meu milagre. Eu dei é um milagre, né? Olha Eu a já cara sou um dele, dá uma milagre, cara né, de gente? Só de milagre. estar vivo aqui, só de estar aqui de pé. Eu já sou milagre. Eu não tenho... Tipo assim, não tem nada que impactasse tanto, não, entendeu? Mas, né, foi como eu disse, nasci num lar espírita e desde os 8 anos tô aí servindo a Jesus sozinho, né? Hoje, graças a Deus, minha mãe já é crente hoje e tudo. E a gente vai seguindo aí, vivendo, rompendo com toda essa luta, com todas essas dificuldades da vida. E a gente vai vivendo. Sua mãe saiu do espiritismo e foi pro evangelho. Foi você? Foi a sua presença? Foi o seu exemplo? Como foi isso? Sim, olha, quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, eu fiz uma campanha no monte. Eu fiquei 2 anos no monte. Eu subia de manhã, de tarde e à noite. Para que Jesus salvasse ela. E eu subia 3 vezes ao dia, durante 2 anos. Aí minha mãe aceitou Jesus. Nós éramos de uma igreja que era bastante religiosa. Minha mãe aceitou Jesus e nesse período minha mãe cortou o cabelo. Aí o pastor disciplinou ela. Ela passou esses 30 dias dessa disciplina, aí voltou de novo pra macumba. Uau. Aí ela voltou de novo, aquela coisa. E nós foi naquele processo todo. Até que ela encontrou Jesus novamente. Hoje já tá bem idosa também. A mãe tá com 80 anos. E ela tá até hoje aí na presença do Senhor. Mas foram 2 anos subindo no monte de manhã, de tarde e à noite. Eu tenho, tipo assim... Tudo que eu tenho na vida é através de oração. Eu não tenho nada que não seja através de oração. Tudo que eu quero, eu oro. Esse é o caminho. Falei, Deus, eu não tenho como, eu não tenho recursos, mas eu tenho o Senhor.
né? Aí eu sempre, e minha vida é isso. Aí eu vou orando, Deus vai abrindo as portas. Um dia Deus disse pra mim assim: Deigma, nem tudo que você me pedir, eu vou te dar. Mas eu sempre vou te trazer o escape. Eu tava numa sala orando, e essa voz falou comigo de novo. Eu falei, o quê? Aí a voz falou, nem tudo que você me pediu eu vou te dar. Mas eu sempre vou te trazer o escape. E minha vida é isso aí. Vivendo de escape, escape. Portas, o escape. Eita glória. Coisa linda. Por isso que eu sou fã dele, tá vendo? Deus. Aí, né, ó, pra você ver, quando eu tinha... Quando ainda muito novo, minha mãe queria desenvolver a gente. Aí era eu mais a minha irmã, nós somos 5 irmãos. Aí levou a gente, né, pra gente fazer todo esse o trabalho. processo ali. E aí eu lembro que quando a gente estava na roda, estavam os pais de santo, né, ali em volta, e eles todos ali. E eles fazendo todo aquele ritual. Aí a dona do centro falou assim, olha, com ele a gente não pode mexer. Ele é do homem lá de cima. Meu Deus. Aí eles faziam isso, e a dona do centro parou todo aquele ritual e falou, com ele a gente não pode mexer. Ele é do homem lá de cima. Aí, minha vida foi seguindo aí. E sua mãe olhou e falou, mas... Aí não teve o que fazer mais, né? Aí eu comecei já a ir na igreja, né, já com essa vizinha, e tô aí até hoje. Mas que bênção, e foi através de ti que a tua mãe se transformou. Sim. Porque também tem um milagre que Deus Sim. fez, porque hoje eu oro pedindo para que Deus salve a minha. Hoje o entendimento dela é totalmente diferente, né? Porque é espírita também. Mas eu sei o quanto é difícil desvincular, né? Sair, deixar tudo aquele ritual, tudo aquilo para Nossa, poder que vir. todo aquele processo, toda vez que ia na igreja, manifestava, foi tipo assim, foi anos pra essa libertação, que era chegar no culto, começava o culto, caía, possessa. O pastor chegava em casa, caía, era direto. E Deus foi esse trabalho aí. É que é um processo, né? É um Pra processo. libertar tudo. São muitos portais abertos e muita brecha. Muito. Para os novos cristãos, é importante a gente dizer isso porque muita gente, isso em todas as igrejas, né? Tem a parte do apelo, a parte de acertar Cristo. Aí a pessoa aceita naquela emoção e vai para casa. E muitas vezes em casa, tudo que ela deu liberdade, legalidade, volta. Vocês que estão na fé há mais tempo, assim, para quem está começando, para quem está perdido, que não chegou nem no primeiro amor ainda, né? Que o primeiro amor é quando você começa a entender o que é Jesus Cristo, você sente aquele amor em você, você fala, nossa, Jesus Cristo é isso, eu não preciso fazer nada. Ele me ama, eu não preciso fazer nada, ele, né? É que nem a história do batismo. Você não precisa tomar banho antes de batizar. Eu acho muito boa essa história. Ele fala muito bem isso. Mas assim, vocês hoje, qual que é a diferença, por exemplo, de quando vocês começaram, mesmo no caso da Sara, que é de berço, mas tem uma diferença de você entender e de você só seguir. Né? Você vai pra igreja, sua mãe tá te levando, seu pai tá te levando, você tá indo lá. Mas qual que é a diferença quando você mudou o entendimento, quando você de fato conheceu Cristo, quando você de fato conheceu o que era estar em Cristo, ser uma nova pessoa? É que é muito engraçado, que às vezes a pessoa fala assim, você é de berço, você nasceu e você cresceu. Mas realmente existem experiências que a gente vai tendo com Deus que é no decorrer da vida. Sim. Por exemplo, a gente vem de uma doutrina, a mesma pegada, uma doutrina muito rígida. Eu cortei o cabelo uma vez, minha mãe cortou a ponta do meu cabelo. Meu cabelo era atrás do joelho, né? E aí começou a dar muito nó, ela cortou a ponta, mas ela cortou literalmente a ponta, assim. Só que pra quem olha, um cabelo que não se corta, ele é despontado. E ele ficou quadrado. E eu fiquei disciplina por causa de um... Então a gente vinha de uma doutrina assim, nada contra, gente. Não é um julgamento isso, tá? Amo, né, todas essas igrejas que a gente passa. Eu sei que na época era aquilo que funcionava e tá tudo bem. Tem pessoas que são crentes até hoje por causa de tá tudo certo. Só que tinha uma visão... tanto que eu cresci com a visão seguinte. Na minha cabeça, Deus era um cara gigante, barba branca, sentado num trono com os chicote na mão. Porque pra nós era a seguinte frase: Deus tá vendo, vai te castigar, viu? Sim. Deus mostra, vai te castigar. Se você fizer, ele vai te castigar. Se você vai pro inferno... O lance não era nem o inferno. Porque o inferno na nossa cabeça era quando Jesus voltasse, ia demorar muito. Mas pra nós era, Deus vai castigar como? Meu Deus, você vai mandar fogo do céu? Vai queimar minha cabeça? Era uma coisa pesada. Então a gente sempre teve mais medo do que temor.
E são duas coisas completamente diferentes. Sim. Sim. E aí, no decorrer, você vai tendo experiências com Deus. A gente vem dessa igreja, essa pegada que a gente tinha, então a gente via muito manifestar. Então não era uma coisa tipo, nossa. Uma novidade. Não, a pessoa vomitou um câncer. A gente era normal. A gente, Era. com 8, 9 anos, a gente via a pessoa vomitar Sim. câncer. Os paralíticos Ah, andar nessa. Para eles andar, era É. normal, gente. Era uma coisa tipo assim. Cego, essas Normal, coisas. não querendo dizer que tava acostumada com Sim, milagre. sim. Era normal de que a gente tava acostumado a ver mover. A gente tava acostumado a ver mover. Tinha mover, né? Quando não tinha mover, tinha uma coisa errada. Então, pra nós, assim, a pessoa ser curada ali, a pessoa surda, não ouvia nada. E daqui a pouco a pessoa, tipo... E você falar e ela... Incrível. Só que as experiências pra nós ia mudando. E aí, conforme a gente vai conhecendo, não é outras denominações, mas a gente vai tendo experiência em outros lugares, a gente foi quebrando alguns paradigmas. Então, por exemplo, eu nunca cresci com a ideia de que Deus era pai. Eu cresci sem pai. Então eu tinha um déficit muito grande com relação à paternidade. E eu não via Deus como pai. Aí depois eu fui entendendo que Deus era pai. Pai nosso que estás no céu. E ele falou nosso, ele não falou pai meu e esse monte de adotado. Ele falou pai nosso. E aí são coisas pequenas, que parecem pequenas, mas que pra mim tinham um grande significado. Eu aprendi a orar a Deus como uma menina mimada mesmo. Entendeu? Eu entro no quarto e falo, pai, vamos conversar? Pra mim isso era pecado. Isso aí pra mim era uma blasfêmia contra a presença de Deus. Eu tinha que entrar na presença e falar soberano, eterno, Deus de magnífico, Isaac, unânime. Abraão e Jacó. 10 minutos Ó de- Deus de 10 Isaac, de daquele que saudação. enviou, aquele que fez o dilúvio, aquele que escreveu, que do pó da terra, que soprou, que arrancou da costela. Era uma ritual, liturgia né? toda. Eu cansava no meio da oração. No final da abertura eu falava, abençoa a gente, amém. Acabou a oração. E não era isso. Às vezes os meus 5 minutos ali de choro Era o suficiente pra... Suficiente. Pai nosso era o suficiente, eu saía dali revigorada. Então são coisas que, conforme foi acontecendo as experiências, foi mudando essa visão. Então, por isso que a gente faz, né? Conhecer o Senhor e permanecer em conhecer. Continuar É conhecendo. nesse caminho, né? Nunca vai conhecer 100%. É. Por isso que não tem como se acostumar. Não é que ele muda, é que a gente não que é aumenta o nível bom o de intimidade suficiente e... até que ele venha, você vai conhecer. E você vai se converter Sim. até que ele venha. Entendeu? Então eu nasci de berço, mas eu estou me convertendo todos os dias. Todos os dias. Aprendendo, errando, e me arrependendo, e aprendendo de novo. E vivendo milagres e conhecendo uma outra área. Então, nunca vai existir. Ah, você já é crente? Não, a gente tá aprendendo todos os dias. E é isso. Pra mim foi assim. Não tem como, fantástico. porque Deus ele vai se manifestar sempre de formas diferentes na vida da gente. Então, a gente vai sendo lapidado, a gente vai caminhando, ele vai lapidando, ele vai mostrando, ó, é aqui, conserta aqui, trabalha aqui, muda aqui, é nesse caminho. Então, acaba que a gente não sabe como que vai ser e o que ele vai fazer. A gente só tem a certeza que ele vai fazer. Vai fazer. Entendeu? E Deus, ele nunca vai falar só, olha, Deima, vai, que ali na frente, ele sempre vai falar, só vai. Ele falou com Moisés assim, vai. Mas marcha. Só isso. Então, tipo assim, Deus nunca vai falar pra gente o que ele vai fazer lá na frente. Ele vai te dar um caminho. Nesse caminho vai ter obstáculos, você vai cair, você vai levantar, mas tem uma mão poderosa que vai nos levantar todas as vezes que nós caímos, todas as vezes que nós precisarmos. Tem essa mão poderosa para nos E isso ajudar, tanto pro novo quanto pro velho. quanto pro velho. Tanto pro novo que entrou agora na igreja, que aceitou agora, quanto pra aquele que tá 30, 40 anos. Ele vai Até trabalhando. porque, se ele te falasse tudo que vai acontecer, você ia continuar? A gente volta pra Jamais. trás. Ó, Sara, você vai ter um AVC, seu filho vai É, quase ele morrer. não vai Você fazer. vai ter Deus. que largar tudo aí. Detalhe, esse monte de dinheiro que você vai perder. Ele Tá? não Você vai vai. ficar devendo, você vai perder sua casa, mas depois eu vou fazer. Você não vai nem olhar pro depois, você vai falar, tá maluco? Ele não vai. Você é louco? Tenho quase 40 anos, tô trabalhando a vida inteira pra conseguir. Por isso que ele não É. fala pra gente o que vai acontecer, né? Ele só Né, manda a amor? gente ir. O Jean é o cara da experiência. O Jean teve umas experiências e. Só vez. Só ouvindo, eu tô sendo ministrado. Eu acho que assim, a gente tem que aceitar Cristo todos os dias. Esse é o grande lance. Eu acho que você precisa aceitá-lo todos os dias, porque todos os dias ele te dá uma oportunidade diferente de viver as promessas que ele tem pra você. Sim. E você precisa aceitar isso. E daí entra nessa questão do caminho.
Você tem que aceitar que teu caminho vai ter pedra, que o teu caminho vai ter lugares que você vai ter que saltar, mas vai ter lugares que você vai ter que rastejar, vai ter lugares que vai ter espinhos, vai ter lugares que vai ter uma grama bem fofinha para você caminhar, mas todos eles vão levar para um final, é a eternidade com Cristo. Sim. Então o nosso processo de aceitá-lo, ele é instantâneo. Você aceitou, aceitou. Agora você precisa se converter. E a conversão pode demorar uma vida. E às vezes lá no seu último minuto, meu pai morreu, faleceu com 71 anos, e no último minuto de vida dele, quando eles estavam com aquele balão respiratório, ele teve um infarto na frente da minha mãe, no hospital. Eu nunca vou esquecer o que minha mãe me falou. O seu pai, ele orou, falou em línguas e adormeceu. Então, até no nosso último minuto, último segundo de vida, nós ainda vamos estar nos convertendo a Cristo. Então, nós precisamos entender que, como o Deigo falou, como a Sara falou, quando nós aceitamos a visualizar um caminho novo para a nossa vida, para a nossa história. E o que vai determinar o que vai acontecer nesse caminho é o ambiente que você vai frequentar. Tem uma frase que eu uso muito, que é: o ambiente determina o valor da criação. Então, como que eu vou aceitar Cristo e começar a viver isso? Tudo vai depender do ambiente que você vai escolher para você. Não adianta você aceitar Cristo e voltar a ir atrás daquilo que você fazia. Vou aceitar Cristo hoje, mas amanhã eu vou voltar pra balada, amanhã eu vou voltar a usar o que eu usava antes. Então, assim... Continuar falando mal da pessoa, vou continuar sendo um péssimo amigo. Não tem como Deus, Cristo entrar na sua vida e as coisas não mudarem. Mas só que existe a sua decisão. Assim como amar é uma decisão, você aceitou a Cristo por uma decisão que você tomou. Então, quando você toma essa decisão, você precisa entender que coisas precisam ser renunciadas, ainda que sejam difíceis. Não é difícil, é difícil emagrecer, ainda que com a canetinha hoje, né? Mas não difícil. É fácil. Porque a vontade de comer ainda permanece. O doce tá acima de tudo, né? Ai, o doce é maravilhoso. Permanece. Você passa num lugar que cheio de hambúrguer maravilhoso. Tem jeito, você quer comer uma pizza, você quer, à vontade. Mas é só vontade carnal. Aí você tem que. Aí entra a questão do ambiente. Quando você está num ambiente que te leva a Cristo, você fala assim: não, eu comando. Não quero, a minha carne não vai fazer isso. Ainda que eu tenha vontade. Entendeu? O domínio próprio. Daí entra os frutos do Espírito. Que é o quê? Um deles é o domínio próprio. Então, se você aceita Cristo, você tem que entender que a sua decisão vai levar você para esse caminho. Esse caminho vai ter altos e baixos, mas ele vai te colocar numa posição final, que é uma mesa sentada com o Rei, pela eternidade. Lá sim não haverá mais morte. Verdade. Lá sim não haverá mais choro. Isso. Lá sim não haverá todas as dores que nós sofremos nesse mundo. Então, é sobre isso. Então, se você aceitou a Cristo hoje, ou há 40 anos, você precisa aceitar Ele todos os dias. Que todos os dias Ele está de braços abertos para te receber e te colocar nesse caminho e cumprir as promessas que Ele te fez, mesmo antes de você ter nascido. Não, fantástico, fantástico. Eu falo uma coisa que possivelmente eu devo ter escutado em alguma pregação, em algum lugar, porque a gente escuta pregações, a gente lê, a gente faz tanto curso que eu falo que as pessoas esperam que Jesus vá descer do céu daqui a pouco, numa trombeta. Para mim, Jesus volta toda vez que alguém aceita Ele. Para mim, Ele volta toda vez que alguém novo aceita, Ele está voltando, volta para aquela pessoa, para a salvação, para domínio próprio, para nova consciência, porque nós somos uma nova pessoa em Cristo, uma nova vida em Cristo. Paulo já diz isso. Não é a gente hoje, é lá, né, 2000 anos atrás. E é engraçado porque vocês dão um recado para quem é novo e para quem caminha na fé. Porque o fato não é o tempo que a pessoa está na fé, e sim se ela entendeu a fé. Né? A gente recebeu várias palavras que olhar para Cristo e não para o ser humano. Olhar para Cristo e não para o ser humano. Não há como esperar da pessoa o que ela não pode dar. Porque você tem que olhar para Cristo e não para o ser humano. Né? E é engraçado porque como nós somos novos relativamente na fé, a gente aprendeu isso muito rápido, mas porque nós tivemos pessoas boas no nosso caminho. O ambiente. Sim. Não é porque a gente é melhor ou pior, não é nada disso, é porque... E também estar aberto, né? Quando a gente falou pra vocês, quando vocês começam a cantar, vocês ministram, não é puxando o saco de vocês, mas ministram, por quê? E agora nós sabemos por quê, porque antes de vocês começarem, Deus, se não for da tua vontade, nós nem queremos subir. Não precisa subir. Não preciso, entendeu? Eu não quero estar sendo visto, eu quero estar sendo visto por ti e não pelo público. Algumas pessoas assim, aqueles amigos, aqueles colegas, vamos dizer assim,
que gosta de dar uma criticada, né? Eu vou falar mais ou menos nesse sentido. Ah, Jean, por que você é tão assim, cara? Você quer ser negão, não sei o quê? Porque eu brinco, né, com a galera que eu sou um negro albino. Eu amo a cultura afro-americana. Eu fui de uma igreja que é lá de São Paulo e ela é da cultura americana. E eu me identifiquei muito com isso. Eu tenho uma experiência que daí precisa de um outro podcast para contar, que é muito mais forte, é maravilhosa. Então eu tenho um porquê de estar dentro disso. E daí a pessoa, mas porque você é meio louco, você fala, só que eu falei, cara, não tem como eu ser diferente. Porque todas as vezes que eu acordo e lembro do que Deus fez por mim e faz por mim, como o Degman falou, tudo que ele conquista na oração. E Deus sempre dá o escape. Como que eu vou ser diferente, cara? Como que eu vou ser diferente com um Deus que me ama tanto, a ponto de dar seu filho? Jamais eu daria isso aqui. Entende? A graça dele me alcança todas as manhãs, a sua misericórdia se renova. Eu peco, eu falho, eu erro, e mesmo assim ele me ama. Isso. Incondicionalmente, independente daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, ele me ama. Então, eu ministro do jeito que eu ministro, porque além de eu ter vivido as experiências que eu vivi, eu sei de onde Deus me tirou. Então, eu falo do jeito que eu falo, não é porque eu quero aparecer ou não, até porque isso aí, eu sempre fui do bastidor. Eu amo isso aqui também. Então, quando eu tenho a oportunidade de ser quem eu sou, eu preciso ser de verdade. Sim. Porque Deus busca os de verdade. Aí Deus conhece a Bíblia diz que Deus tem buscado os verdadeiros adoradores. Sim, exato. Então, ele está buscando os de verdade. Então, se ele está buscando de verdade, porque tem muito de mentira aí em cima. Aí você entende que quando a gente vê vocês cantando, tipo, o Degman é assim. Ele é daquele jeito. Ele não tá fazendo uma performance pra alguém ver ele contratar. Ele não é um personagem. Sara é assim. É assim, não é... Mas igual tu falou aquela hora, né, dessa questão de quando a gente começou, a gente achar até que eles tinha uma hora para cada um fazer alguma coisa. E a gente foi entendendo aos poucos que não era assim, né? Até por sermos novos, como você falou. Mas teve um dia que eu falei, eu tava conversando pro Thiago, falei assim, amor, não é combinado, porque eu tinha feito o jejum 2 dias, eu tinha pedido um direcionamento para Deus, a gente tava passando por N provações, e a gente foi na quarta-feira, eu não queria ir no culto. Já começou ali, eu não queria ir. O Thiago, não, você vai? Como já se viu, você não é assim também, você vai. Não, eu perguntei, vamos. Você vai. Eu falei assim, não, mas hoje ele disse, não, você vai. Tá bom, nós vamos no culto então. Eu vou no culto. Cheguei lá, começou o louvor, eu cantei, mas assim, sabe aquela... E eu falando pra Deus, então já que o senhor tem que falar comigo, então o senhor já fala no início, porque eu não vou ficar aqui esperando até na hora de ir embora. Já fala comigo já. Quer escutar Deus na hora ainda, veja bem. Tô aqui, Senhor, né? Fala comigo. E o louvor começou, dali a pouco a Sara parou de cantar e ela falou exatamente 3 palavras que eu tinha dito pra Deus em oração. Quando ela falou as 3 palavras, eu parei assim, fiquei olhando pra ela, comecei a chorar. O Thiago falou assim, recebeu sua resposta? Tomou. Aí eu e continuei chorando. Se Tanto doeu, que no final, deu. não, bem isso, né? Aí no final eu fui lá agradeci, porque assim, doeu. Peguei que era meu, que era pra mim mesmo. Mas aí você vê o tanto que Deus move, e move pessoas, e a gente nem se conhecia, a gente nem conversava, nada. E ele usou a Sara ali naquele momento, ela, no meio do louvor, ela parou e ela falou exatamente as 3 palavras que eu tinha pedido pra Deus. Que eu tinha falado com ele, eu falei assim, Senhor, então o senhor me fala, mas fala com clareza, né? Me explica, porque às vezes o senhor fala as coisas e eu não entendo. Não entende. Então o senhor já me explica, né? Ele faz essas coisas, já tá? me explica de uma forma que eu vá entender, por favor. Não, se os apóstolos não entendiam lá na época, imagine nós, os caras estavam na fonte. Um amigo meu falou uma frase uma vez que eu também levo na minha vida. Ele fala, Deus complica, descomplica e depois explica porque complicou. Mas às vezes ele nem explica. Nem explica. Ele só complica e descomplica. Muitas das vezes ele não fala mesmo. Não, já teve vezes de eu receber palavra e eu não entender nada. Eu falo, tá bom, vai. Mas às vezes você entende. Ô Degman, teve algum momento ali na Get ou em qualquer outro lugar que tu cantou, que ao invés de você estar cantando pro público, aquilo serviu pra você? Muitas vezes. Eu já subi no altar muitas vezes assim, arrebentado por dentro. Arrebentado e falar assim, meu Deus, o que eu vou cantar aqui? Só que quando a gente é chamado para isso, o louvor, ele não tem nada a ver com seu estado emocional. Uau. Eu não vou cantar porque eu tô bem. Então não é isso. O louvor, ele não tem nada a ver com a gente.
O louvor ele tem a ver com Deus, para quem a gente tá devolvendo. Então, tipo assim, eu já subi muitas das vezes, assim, arrebentado no altar para cantar. E tipo assim, coisas que eu queria receber de Deus, o que eu fazia? Sempre quando eu queria algo, escrevia no papel, escrevia e cantava com aquilo na mão. Falei, Deus, hoje eu vou cantar em cima desse problema aqui. E tipo assim, e passar dias, horas, e aquilo acontecer. O resultado, o poder que tem a adoração. Então, tipo assim, nem toda vez eu tô ali em cima bem, não. Tô por dentro destruído. Mas não tem a ver comigo. Aí a gente canta, o céu vem, responde. E muitas das vezes, a gente vai sair dali da mesma forma. Mas quem tá lá embaixo recebe, Deus abre a porta, Deus faz, e a gente vai voltar para casa do mesmo jeito. Porque não tem a ver com a gente, tem a ver com aquilo que ele é. Então, tipo assim, eu tenho muitos testemunhos em cima disso. Tudo que eu quero, escrevo, Deus, eu vou cantar em cima disso aqui. Hoje, eu vou cantar em cima disso aqui e o Senhor fazer. E vocês? Nossa, já aconteceu muito, né? Nossa. Tanto com problemas que a gente precisava de causas, quanto de dor. Teve um dia que tu saiu da Gate direto pro hospital. Você cantou Foi. com dor aquele dia. Eu cantei Aquele com dia dor foi naquele triste, dia. hein? O que aconteceu? Hoje, né? Hoje? Hoje eu... Hoje é um dia que ela não Hoje. está 100%. Mas ela vai estar lá Amém. no altar. Cantando. Porque como Dei não se diz respeito ao que ela está sentindo. Se diz respeito à ferramenta Sim. que ela é nas mãos do Senhor. Porque eu vejo, né, tomando a Pode frente falar, aqui, meu amor. eu sei que você está com dor, eu vejo que, independente de dor ou não, ela ainda continua sendo um instrumento nas mãos do Senhor. E ela entende que, nós, né, entendemos que a dor, há um segredo na dor, né? A gente falou isso agora, há um segredo na dor, a dor gera vida. Sim. Então, quando nós estamos sentindo alguma dor, seja ela emocional, até física, é porque Deus quer fazer através de nós um milagre em alguém. Então pode ser que hoje à noite alguém seja liberto de dores Sim. emocionais, físicas. E pode ser que ela volte para casa hoje com a mesma dor que ela está aqui. Mas como o Degman acabou de falar, não é sobre a Sara, ou sobre o Jean, ou sobre o Degman, ou sobre quem. É sobre o que precisa ser entregue É hoje. isso. Porque assim, muitas vezes, isso quer nos parar, quer nos causar medo, quer nos... Aí até a gente quer dizer, o medo não vai me parar. Não dá. Você tem que ir lá e fazer o seu melhor. Eu muitas vezes cantei, eu tive um estado de depressão e eu precisei conduzir um coral de 80 pessoas num congresso para 5.000 pessoas e eu estava depressivo, com 14 quilos a menos, passando uma das maiores dores da minha vida. Tinha tentado me matar 2 vezes e me mantive, porque não é sobre mim. A adoração mais sincera que eu entreguei na minha vida foi nesse momento. Então, quando Deus te permite passar por alguma dor, por alguma situação, de uma possível perda ou de uma possível... Seja o que for, eu acho que ele extrai de você a sua essência, o verdadeiro adorador que você é. Você adora diferente. Por isso que tem gente que não é de glória em glória, é de dor em dor, é de prova em prova, porque tem gente que vive assim. E eu comecei a entender que, eu preciso passar pela dor, eu preciso passar pelos processos, mas eu sei que são passagens. Então, por isso que quando a gente canta, estando bem ou não, a gente é a mesma essência. Porque eu sei nos dias de dor, e quando eu estava com dor, seja emocional, seja física, o quanto eu entreguei. Então essa entrega ela precisa ser no dia bom também. O dia mal ele vai existir. Mas eu preciso para mim tem que ser igual. Que é o mesmo Deus. Agora eu tô bem. Tô tranquilo, né? Não, nem vou fazer muito esforço para cantar hoje. Tá aqui, né? Não, aí que eu tenho que ser mais intenso. Por quê? Porque quando o dia mal vem, eu entendo que a minha adoração não vai mudar. Eu vou ser a mesma pessoa. E eu acho que é isso, porque Deus, eu acho que ele vai te provando nessas coisinhas, e aí é onde você vai subindo de nível. Vai subindo de nível. Jean, a gente pega, né, em cima disso, a gente pega Paulo e Silas. Eles ali arrebentados. Uhum. A Bíblia fala que eles estavam arrebentados e eles não vão cantar aqui. Eles não sabiam o que iria acontecer. Mas nós vamos cantar. Mas tudo aquilo
para Deus salvar um carcereiro. A nossa adoração, às vezes, ela vai abrir porta para quem está do nosso lado. E neles ali, eles, tipo assim, hoje, uma pessoa, eu tô aqui, eu vou cantar pra quê? Eu tô preso? Pra que eu vou cantar? E eles cantaram, adoraram ali, e Deus abre aquelas cadeias por causa de uma pessoa. Então, a adoração, quando ela tem o endereço certo, ela vai causar alguma coisa no mundo espiritual. Quando a gente entrega de verdade, quando a gente é verdadeiro naquilo que a gente faz, que a gente transborda mesmo, o céu responde. Porque é impossível você ser verdadeiro e o céu não te responder. É difícil. E é o que eu sempre falo, não é sobre nós, é sobre ele. Isso. Não é porque a gente é bom, é porque ele é bom. É. E foi através de uma dor que nós fomos salvos. E a dor dele não se compara. Seria egoísmo eu colocar a minha dor acima do que Jesus fez. Seria egoísmo eu colocar a minha dor acima de uma vida ao qual foi confiada a mim transbordar naquele momento. Entendeu? Além de ser egoísta, é você ser ingrato. Claro, não estamos falando de extremidade. Nossa, agora você tá morrendo e você não é isso. Mas, hoje em dia, tudo se torna uma desculpa, né? Então, que nem ele falou, tem dia que não tá bem. Sei lá, um problema lá que surgiu. E daí? O problema é seu, não de quem precisa receber. Sim. Você entendeu? A questão da última vez que eu passei mal era um problema de hérnia que eu tinha. E eu comecei a sentir fisgadas durante a passagem. Daí falei pra ele, não tô bem não. Mas eu tinha uma missão. E nunca olhem pra mim e falem, a gente faz aqui, é só um culto. Nunca é um culto. Nunca é só. Nunca. Naquele culto, 3 palavras foram faladas. Você entendeu? Naquele culto foi liberada uma cura pra aquela mulher com 44 anos que tá grávida agora. Naquele culto, aquele simples culto, foi liberada a cura sobre aquela mulher do câncer. Fora os 1.500 testemunhos que a gente tem. Você entendeu? Então não era aquele culto. Claro, se eu tivesse impossibilitada, a gente tem uma equipe, todo mundo ia se abraçar. Sim. Inclusive, fui amada, fui cuidada. O Jean não deve me falar, né, amor? Porque amor é esse aqui, ele dá a vida por mim, assim. Ele pira, mas fora isso, o suporte que a gente teve. Então, Deus preparou tudo, tá tudo bem. Aí você vai olhar pro lado egoísta, eu diria o quê? Tá louca. Você tava passando mal fazer isso por igreja. Pessoas que você nem conhece. Pessoas que... Eu Não é por igreja, né? Eu não era conhecida também. Eu nem existia. Eu era improvável. Ele era improvável. Jean era improvável. Entendeu? Então é sobre ele. Não é sobre nós. E aquele dia eu cantei e tudo mais. Depois eu parei pra olhar e falei, Senhor, eu passei mal. Fui parar numa mesa de cirurgia. Foi a cirurgia que eu fiz. Mas eu tava no melhor hospital. Com os melhores médicos. Talvez se eu não tivesse ido só pra aquele culto, talvez eu não teria tido toda a assistência que a gente teve até dos nossos amigos. Cuidaram do meu filho. Entendeu? Deram um banho, alimentaram ele. Talvez se eu falasse, não. Se eu tivesse em outro lugar. Se eu tivesse, não. Então não foi só um culto. Eu fiz a minha parte. Eu sou sobrenatural, ele fez. Tanto que estamos aqui. Olha, para quem acompanha vocês, a gente só acompanha ali, né? A gente não tá nem 10%, né? A gente acompanha ali. Já é, assim, um mover, já é uma coisa surreal. A importância que vocês têm na vida de cada pessoa que vai ali na quarta, e talvez outros dias, não sei se vocês cantam outros dias, mas é que a gente costumou ver vocês na quarta, ela é fantástica. E não desmerecendo os outros cantores, não é isso não, mas assim, Deus dá uma missão para cada um e cada um desenvolve ela. Né? Então, se era pra gente começar na quarta, porque era o pastor que a gente tinha que escutar falando, era o Deg que a gente tinha que escutar falando, era a Sara, era o Jean, entendeu? Então, assim, você tava ali, a gente podia ter ido em qualquer dia. Qualquer dia. Nós fomos em todos os dias. Depois a gente acabou conhecer os cultos, conhecendo, mas né? a gente ficou na quarta. Porque assim, mas você gosta do fulano, ciclano? Meu, não sei, ali pegou. A hora que o Degman entrava no palco, a hora que a Sara entrava, meu, é aqui. Acabou. Entendeu? A gente nunca, meu Deus, sou fã. Não, mas é ali. É a palavra, é a oração, é o testemunho. Essa verdade que vocês passam no palco. Vocês trazem. Essa verdade, essa questão de aquele seu depoimento,
É uma outra coisa também que devia ficar gravado para eles usarem depois. Tipo, não tenho carro, não tenho casa. Tô nem aí. Eu tô aqui por Jesus. Eu não tô aqui porque eu quero ser milionário ou porque eu quero o favor do pastor ABC. Eu tô aqui por Jesus e vou fazer a minha parte. Ah, mas o outro não faz, o problema é dele. Não é meu. Eu estou fazendo a minha parte. Né? Como vocês demonstram toda vez que vão lá cantar. Pra gente é fantástico. Bom, sei que você tá com um pouquinho de dor. Pra gente encerrar, eu queria que vocês tocassem uma música pra gente encerrar. Mas antes disso, mandar um recado pra quem vai escutar vocês, para quem, né, vai só escutar ou para quem vai ver esse podcast, para aquela pessoa que acha que ele não tem salvação, que para ele tudo é mais difícil, que lugar nenhum dá certo para ele acha que na verdade esse Jesus que a gente fala não existe, porque ele nunca teve esse amor que a gente fala. Eu queria que vocês pudessem deixar um recado para essa pessoa. Eu vou deixar aqui em João 3,17. Diz assim que Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa é a minha palavra. Eu quero deixar aqui esse versículo aí, que Jesus está aí para transformar, para libertar. O mais interessado em nós é Jesus. Se eu puder deixar algo, se você acha, você que está assistindo, que não tem solução para você, se você acha que nada dá certo para você, você tem todos os requisitos para ser transformado por Deus. Porque Deus, ele é especialista em transformar a vida de quem é improvável. Quem é perfeito já pode subir, não precisa estar aqui. Então, se você pensa dessa forma, é para você mesmo. Ah, mas é difícil. Cada um escolhe o seu difícil. É difícil para academia? É. Mas é difícil ter problemas de saúde também. É difícil passar fome? Sim. Mas é difícil trabalhar e ter o sustento. Você pode escolher o seu difícil, mas eu vou falar uma coisa pra você. Com Deus é muito melhor. Com Deus é extraordinário. E se eu puder ter a liberdade, quebra esse estereótipo de que viver com Deus é chato. Viver com Deus é não precisar de nenhum estímulo para ser feliz. Viver com Deus é você ir num culto, pular, transbordar, chorar e não se arrepender no outro dia. Sim. Viver com Deus, na verdade, é muito mais simples. Eu estou falando de Deus, não estou falando de religiosidade. Viver com Deus é literalmente transformador. E eu tenho certeza que esse vazio aí que você tá tem um encaixe perfeito, chamado Jesus. Então, se você tá destruído, é o primeiro requisito que você tem para conhecer o nosso Deus e ser transformado. E se você tá longe também, pode voltar, que você sabe que quem já pisou no Santo do Santo não sabe andar em outro lugar. Não, falei. Eu não tenho mais o que falar. Depois dessa, né? Não. Eu tenho um trechinho de uma canção pra cantar pra alguma pessoa. Bora. O Nego falou, Sara falou. Eu não vou falar, eu vou cantar. É isso aí. Ai, eu amo ver você cantar, mano. Sou apaixonada Ela por aí. você cantando. Porque quando você escolhe a Cristo, sabendo que Ele já te escolheu mesmo antes de você nascer, né? Tudo que foi criado por um propósito. Então, se você vive nessa terra, é porque você tem um propósito na sua vida. E a Bíblia diz que nós somos gerados nele mesmo antes de nós chegarmos aqui. Então, Deus já conhece a tua história, já conhece o teu fim, sabe o teu começo, sabe o teu fim, e sabe todos os meios que precisam para você voltar para Ele. Tem um trecho de uma canção que talvez as pessoas não conheçam, mas marcou muito a minha vida, e ela fala que o que eu mais temia me fez vencer. Toda a minha dor me deu poder. E agora eu sei pelo que eu passei, por onde eu passei. Então, se você está afastado, se você ainda tem essa ideia, né, de um Deus distante, pode ter certeza que tudo que você está passando é porque Deus vai usar isso lá na frente, como usa o Deigman, como usa a Sara. Talvez é porque você precisa de um tempo a mais, porque o teu negócio é um pouco mais forte que o nosso. Então não é que é difícil,
é que você está sendo mais preparado para você alcançar mais pessoas do que nós. Porque Deus te ama, Deus te quer e Deus vai te encontrar. E a canção diz assim, ó: o que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. E agora eu sei, porque eu passei pelo que eu passei. O que eu mais temia me fez vencer. Toda minha dor me deu poder. E agora eu sei, porque eu passei pelo que eu passei. Tudo que você está passando é porque Deus vai te usar lá na frente. Pode ficar tranquilo. Ele vai te encontrar. Amém. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero agradecer Degman, Jean, Sara, por terem aceitado o convite de participar desse podcast comigo, com o Thiago, com meu esposo. Saibam que vocês fazem a diferença todas as semanas em nossas vidas. Toda semana vocês transbordam para que a nossa semana seja melhor, para que a nossa vida seja melhor. Nós aprendemos com vocês todas as semanas. Então nós agradecemos a vocês por estarem aqui hoje e levar essa palavra a quem estiver nos assistindo.